Fala galera, bom dia. Quarta-feira maneira. Na verdade hoje é segunda, né? Todo dia é segunda, falei ontem isso aí. Todo dia é segundinha. Maravilhoso. Beleza? Aqui tá bom também. Live de hoje, não sei o tema, não sei o que eu vou falar. Todos os dias às vezes eu tenho alguma coisa na cabeça pra falar, às vezes eu não tenho. Isso aqui é mais um exercício de reflexão e de otimização do tempo, porque toda essa hora aqui que eu dirijo até o trabalho e volto é um momento de reflexão, um momento que eu tô comigo mesmo, um momento que eu tô pensando nas coisas que eu quero alcançar, nas coisas que eu preciso fazer. É um momento que eu tô comigo mesmo, apesar de estar compartilhando essa live, compartilhando essa conversa aqui comigo mesmo. A maioria das vezes eu não sei o que eu vou falar, depois que eu ligo que eu começo a sentir o que eu vou falar. Talvez a maior parte das coisas que eu falo vem do coração, então é isso que eu penso. E hoje não é diferente, não sei o que eu ia falar, não sei o assunto. Daqui a pouco vai me vir na cabeça e eu vou começar a falar. Como eu falei ontem na outra live, isso daí já vem de um tempo já, passando por um processo de transformação. O processo de transformação gera desconforto. Todo processo de transformação gera desconforto. Toda vez, por exemplo, você está no seu trabalho, você começa a estudar. Por exemplo, eu estou fazendo a pós-graduação em finanças, aí você começa a estudar para quê? Para ser promovido. E aí, pô, legal pra caramba, você começa a estudar e você busca, almeja e tal, bacana. Mas você só vai estar preparado mesmo para aquilo a hora que você realmente viver aquilo na pele, você conseguir aquele cargo que você quer. E aí você vai ver como é estar naquele lugar, como é viver aquela situação, como é viver aquele sentimento. Então o processo de transformação ele gera um desconforto absurdo. Porque, de novo, repetindo, batendo sempre na tecla, o cérebro quer economizar energia o tempo todo. Então tudo que você quer mudar, quando você quer mudar uma crença que você tem sobre alguma coisa, por isso que é tão difícil mudar uma crença. O que é uma crença? É alguma coisa que você acredita que é muito forte. Por exemplo, você tem a crença que Deus existe. Isso é muito forte. Tudo que você faz na vida, você faz pensando nisso. Você faz com esse conceito: Deus existe. Essa energia existe, senão não faria sentido ter tudo que a gente vê. Então isso é uma crença que existe um poder superior. Então às vezes quando você passa por um momento difícil, você pensa: tem um poder superior que rege isso aqui, e isso aqui tem um propósito. Entende? Então por isso que o processo de transformação ele não é gostoso. Aí você fala: Gerson, não é gostoso? Eu quero mudar então. Cada um faz o que acha melhor. Eu e minha família, a gente se mudou tempo atrás para morar numa praia bem bacana. E foi um processo de transformação. Ninguém entendeu por que a gente queria mudar. E a gente viajou, foi de carro para lá, passou 10 dias na estrada viajando. Dimitri, nosso filho, era pequenininho. E foi uma baita de uma experiência. O que é você mudar de um lugar para o outro? Você mudar de um lugar para o outro é você mudar o ambiente onde o seu cérebro está inserido. Muitas pessoas elas querem mudar, mas elas permanecem em tudo que elas já continuam fazendo. Elas querem mudar só uma coisa.
E às vezes você precisa mudar o ecossistema que você vive para você poder mudar o que você quer. Não tem como você mudar. É que nem os hábitos. Um hábito bom traz vários hábitos bons. Um hábito nunca vem sozinho. Um hábito sempre vem acompanhado de outros hábitos. Isso é um efeito em cascata. Quando você faz uma mudança na sua vida, várias outras mudanças começam. É um efeito dominó. Você derruba um dominó e ele derruba vários outros dominós. Com os hábitos e com as mudanças é exatamente o mesmo. Por exemplo, você tem compulsão em comer, ou você tem vício em fumar, ou você vou pensar em outra coisa que sai fora disso aí. Compulsão em comer, compulsão em fumar. Daqui a pouco eu penso em outra. Esses hábitos te trazem outros hábitos. Por exemplo, compulsão em comer. Você come muito, aí você fica cansado, seu metabolismo funciona devagar. Então uma coisa que você faz influencia várias outras coisas. Agora se você fala, não, eu vou me alimentar melhor, vou me sentir melhor. E aí você pensa, tá bom, vou começar a comer melhor. Então o primeiro passo, vou começar a tomar mais água. E aí o que acontece? Você começa a... Seu corpo começa a metabolizar essa água a mais que você está tomando, e ele começa a purificar seu corpo. A partir do momento que você começa a purificar seu corpo, o que acontece? Você começa a se sentir melhor. Tudo isso baseado em uma mudança só. Só que você teve que mudar a ecologia do seu pensamento, porque é como se fosse um ecossistema. Você é um ecossistema retroalimentável, é uma máquina. Você é uma máquina de biofeedback. O que acontece? Você coloca input. Pensamento é um input. O pensamento geralmente gera automático. Quem consegue controlar o pensamento tem muito poder. As pessoas que conseguem controlar o pensamento têm muito poder. Por quê? Porque geralmente o pensamento é incontrolável. Você tá quietinho e o pensamento é incontrolável. Você não consegue controlar. Por exemplo, a pessoa, o cara que é assaltante. O cara faz o mal, ele não sabe por que ele faz. Ele viveu num lugar ruim, ele viu coisas ruins e ele faz o mal, ele planeja o mal. Entende? Então isso está dentro do sistema dele de biofeedback. Ele pensa coisas ruins, ele age coisas ruins. Entende? Aqui a Cibele está falando aqui no insights são como combinações do conhecimento que o próprio ser tem. Na verdade não é o conhecimento que o próprio ser tem. Todo conhecimento, tudo que já foi criado, na verdade já existia. Já existe, na verdade. Existe uma consciência maior, que lá todos os conhecimentos já estão inseridos. E aí quando você consegue se desconectar do eu, do seu falso eu que você alimenta, que na verdade são os pensamentos que te incomodam, você se identifica com isso. E a hora que você consegue se desconectar, por isso que as pessoas, você vê um monte de história de gente que estava tomando banho, gente que estava caminhando, a pessoa se desconectou, estava num momento de relaxamento, e quando a pessoa relaxa, ela consegue acessar as informações. Então você dá um input para o cérebro, e larga, entendeu? E o cérebro começa a trabalhar, e a hora que você dá o espaço para ele trabalhar, ele vai buscar essa informação na consciência coletiva, que chama-se consciência coletiva. Existe uma consciência coletiva. Pensa bem, existem 7 bilhões de pessoas emanando energia, emanando vibrações no mundo. Agora, todo mundo, você está emanando uma vibração, seu coração está batendo. O que isso acontece? Tudo que se movimenta gera vibração. O átomo gera vibração. E essa vibração gera uma frequência. E essa frequência, ela tem uma ressonância. Então você gera essa ressonância. Por isso que existe essa cultura do pensamento positivo. Mas o pensamento positivo por si só, ele não gera resultado. Pensamento positivo por si só é balela. Entende?
Mas o que o pensamento positivo ele é só uma parte da situação. Mas, por exemplo, você tem que ativar o seu cérebro, entende? De uma maneira positiva. Isso chama-se ativação. Se você só pensar, tipo assim, você não controla os seus pensamentos. Quando você começar a controlar os seus pensamentos, você vai perceber que você tem um pensamento e aí você vai lá e dá um novo rumo para ele. Você pensa assim, eu não sou merecedor. Aí você para e pensa assim, não, eu sou merecedor. Aí você fica discutindo com você mesmo. São duas pessoas dentro de você, são duas, entende? Você tá lá, você vê uma coisa ruim e você já se ativa. Por quê? Porque como o cérebro quer economizar energia, quando você vê uma coisa ruim, isso automaticamente economiza energia para você, porque você pensa, não está acontecendo comigo, beleza, eu vou ver uma coisa ruim que está acontecendo com outra pessoa, enquanto eu estou vendo uma coisa ruim com outra pessoa, comigo não está acontecendo nada. Só que na verdade você está retroalimentando o seu sistema de biofeedback. Faz um teste agora, coloca no... Tem gente que não gosta, eu odeio, mas eu não sou escravo disso. Eu nem penso, na verdade. Mas todo mundo que eu tenho oportunidade de falar, eu falo, cara, você tá assistindo da Atena, só que não gasta energia, entendeu? Por isso, não gasta energia. É igual uma pessoa que por exemplo, o alcoólatra. O alcoólatra fica lá, um dia sem beber, 2 dias sem beber, 3 dias sem beber. O cara vai sempre ser um ex-alcoólatra. Ele não vai ser uma pessoa nova, ele sempre vai ser uma ex-alguma coisa. Entende? Quando você bota o foco nisso, a pessoa fala, eu estou X dias limpo. Porra, demais. Só que você continua preso de uma forma diferente agora, porque você se esforça para evitar aquilo. Então a partir do momento que você entende que você não pode mais gastar energia, na verdade a gente não controla a nossa mente. A gente não controla. Se você quiser controlar a sua mente, é impossível. Quem consegue controlar a mente são os gurus que ficam meditando o tempo todo, meditando na palavra, meditando em conceitos. Entende? As pessoas do plano terrestre, essas pessoas, esses monges que conseguem ficar meditando, são pessoas iluminadas, que querem buscar uma iluminação em outro nível. Elas têm o controle da mente. Se você vê, existem documentários que falam que eu não lembro onde eu vi isso, mas tem um documentário que mostra o pessoal lá fazendo uma meditação e os caras eles colocam uma toalha molhada. Eles colocam uma toalha molhada nas costas e eles têm que meditar, aumentar a temperatura corporal para secar a toalha. Esse é o treino deles. Eles sim estão controlando a mente. A gente é controlado pelos estímulos que a gente recebe. Então você vai para o seu trabalho e você tem que fazer suas tarefas lá. Às vezes você nem quer fazer, mas você não tem controle, você está inserido naquilo. Então é uma coisa que você tem que trabalhar. Então tudo que você quer mudar, com certeza vai gerar um desconforto absurdo. Só que cada dia que passa e você vê que você venceu aquilo, cada dia que passa e você vê que você venceu, você reforça mais a vitória. Entende? É mais um dia que você estava em direção ao seu propósito maior. Qual que é o propósito maior? Ter uma vida próspera, abundante. Abundância é natural, transbordar é natural. Entende? A terra, 70% da terra é água, 30% é terrestre. A água brota. Pessoas falam, a água no mundo vai acabar. Cara, eu duvido que a água no mundo vai acabar. Talvez a água fique suja, porque o ser humano, uma parte do ser humano, né? Na verdade, assim, isso daí é um ciclo, né? Porque as grandes indústrias, elas geram muita riqueza, só que elas não devolvem essa riqueza pro planeta, elas só retiram. Você vê lá na Amazônia, aquele ministro imbecil
Ricardo Salles, imbecil, falando que queria passar boiada na época da Covid. O que acontece? O cara tá nem aí, bicho. Estão lá regaçando a Amazônia, lá arrancando madeira daquele lugar como se fosse uma fábrica de madeira. Entende? Isso não é natural. A natureza é natural. Se você olhar, cresce planta no meio do asfalto. Você me fala, como que cresce planta no meio do asfalto? Faz sentido. Agora, o que não faz sentido nenhum é você achar que você não pode ser próspero, que você... Isso são crenças que foram instaladas em você. Aí você pensa, quem instalou isso? Pai, mãe, professor, cultura, sociedade. Quando você começa a entender certos conceitos de física quântica, parece uma coisa fora do normal. É muito complicado, Gerson. Isso daí é uma doideira. Cara, o que você precisa entender é o seguinte: seu cérebro é uma máquina de aprendizado. Tudo que te ensinam, você aprende. Quanto mais a pessoa tem influência sobre você, mais você vai aprender. Por isso que as aulas dos professores mais engraçados, você aprendia mais, porque você tinha um relacionamento melhor com o professor, seu pai, sua mãe, entende? Então é assim que funciona. Quanto mais engajado você está com a pessoa, mais você... Por isso que os influenciadores, eles têm tanto poder hoje em dia, porque as pessoas se identificam com o que eles fazem. E aí a pessoa fala, compra isso aqui, a pessoa vai lá e compra. Entende? A pessoa tem muito sucesso, a pessoa vai lá e cria um programa começa a vender produto natural, começa a fabricar produto natural. E aí ela vai criar um sistema para revender os produtos dela. Então, aí algumas pessoas pensam, o cara tá se aproveitando, tá criando os produtos e tá botando gente para vender. Mas para e pensa, o cara tá gerando renda, mano. O cara tá gerando renda. O pessoal fala marketing multinível, Rinode e não sei o que, e não sei o que lá. Tem muitos que são ruins, mas tem muitos que geram muita renda, cara. Tem gente que só vive disso e vive bem e sustenta a família, entende? Então é porque assim, ser rico no Brasil é uma coisa que incomoda, entendeu? Você ter muito dinheiro no Brasil incomoda. Por quê? Porque primeiro que a população, a educação é suprimida do brasileiro de forma absurda. Eu sou funcionário da Caixa Econômica, atendo classe, desde o mendigo que vai lá receber Bolsa Família até o cara que tem R$1 milhão. E você percebe que a cultura do brasileiro, ela é uma cultura de... Cara, não sei nem o que falar, entende? Porque as pessoas, por exemplo, eu atendo gente que tem preguiça de ler. Cara, a pessoa não consegue ler uma coisa que está escrita no celular dela. Esse negócio agora do auxílio emergencial, a pessoa, ela tem preguiça de ler um negócio, cara. Tem preguiça de ler. Tem sentido um negócio desse? A leitura é um negócio que mais abre porta no mundo. A Bíblia, ela foi escrita, ela não foi desenhada, entende? Se a leitura não fosse importante, iam fazer um monte de desenho. Então a escrita, a interpretação do que está escrito é muito importante. Mas ninguém dá valor para isso, ninguém dá valor. As crianças, elas em vez de ganhar livro, ganham celular. Bom dia. Devo ter sim. Ó, tem 25. Obrigado. As crianças hoje em dia ganham celular em vez de ganhar livro. Aí você fala, é a modernidade, é a evolução, é a evolução. Só que você tem que acostumar o seu filho pequeno a segurar em livro, pegar em livro, folhear livro. Por quê? Porque isso daí vai ficar gravado nele. Inconscientemente ele vai ter uma naturalidade com aquilo. Entende? Então você vê, os pais hoje em dia estão muito ocupados trabalhando pra cacete. Meu pai trabalhou pra cacete, entendeu?
Ele quis instalar essas crenças de escassez? Não, não quis. Ele queria sustentar a família dele, queria prosperar. Só que a gente vive num ecossistema, entende? A gente vive num ecossistema que acaba escravizando a gente, escravizando o trabalho. As pessoas são escravas das coisas. E não tem mal nenhum nisso. Mas quanto mais você adquire conhecimento, mais você consegue libertar outras pessoas de conceitos. Por exemplo, a religião. Existem mais de 6 mil religiões. Tem religião que tem uma porrada de regra que não está escrito na palavra. Entende? Mas as pessoas seguem porque elas querem seguir alguma coisa. Elas querem participar de algum propósito. Não está errado. Se está funcionando para a pessoa, mas é um tipo de alienação. Entende? Por exemplo, a Globo aliena um monte de gente. A Globo aliena um monte de gente com o Katsu das novelas deles, com o jornal, com os programas, com os apresentadores, com os artistas. Entende? E aí com essa pandemia já estava acontecendo, só que num ritmo muito devagar. Então a internet, na verdade, essa transição já estava sendo feita fazia muito tempo. Mas agora ela foi acelerada em 10 anos, 15 anos. Os caras da televisão estão em desespero. Por quê? Eles ainda vão ganhar muito dinheiro e por muito tempo. Mas eles não tem como gerar mais conteúdo, não tem como gravar conteúdo novo, eles só tem os conteúdos antigos. Claro que tem muita gente que assiste, vai continuar assistindo, porque o Brasil é um país sem cultura. Você vê, as pessoas saem do Brasil para ir para os Estados Unidos, muito poucas pessoas vão para os Estados Unidos para fazer trabalho técnico. Trabalho de TI, trabalho de engenharia. A maioria vai para lá para fazer trabalho braçal. Vai lá para fazer esforço, vai lá para carregar peso. Por quê? Porque os caras já têm um conhecimento e sabem que tem outras pessoas para fazer aquilo. Entende? O brasileiro vai lá para ser garçom, para ser pedreiro. Tá errado isso? Não, não tá errado. Olha a diferença. Você ser pedreiro no Brasil, cara, se você for um bom pedreiro, você vai ganhar, sei lá, 3 a 4 mil reais por mês. Bom pedreiro. Agora, se você for um pedreiro nos Estados Unidos, você vai ganhar isso por semana. Vai trabalhar pra cacete. Vai poder andar de Mustang, se você quiser. E eu tenho um amigo que faz isso. Ele mora no Canadá, trabalha com obra lá, ele tem um Mustang conversível. Aí você pensa, cara, quanto que um pedreiro no Brasil vai ter um Mustang conversível? Ele trabalha com drywall. Entende? Ele ganha mais ou menos 2 mil dólares por semana. Cara, quando a pessoa vai ganhar 10 mil reais por semana sendo pedreiro, o cara tem que levantar só mansão, velho. Entende? Então a gente tá inserido numa cultura que... Só que a parada é a seguinte, como que você sai disso? Como que você sai disso? Adquirindo conhecimento. Mas não é só adquirindo conhecimentos. Adquirir conhecimento só por adquirir não faz sentido. Porque se você não usar e não praticar e não testar esses conhecimentos, não vai adiantar nada. Você vai ser só um gerador de riqueza para os outros. Então você tem que aprender a consumir. Eu fui uma pessoa que consumiu muito conhecimento e não pratiquei. Mas isso foi bom, porque eu tenho esse conhecimento guardado. Agora eu só preciso botar ele para fora. E é isso que eu estou fazendo aqui nessas lives. Se simplesmente uma pessoa assistir isso aqui e falar, caraca, mano, tem sentido isso daí, vou começar a praticar isso aí, porra, pra mim já valeu. Se uma pessoa por dia assistir a live e falar, pô, teve alguma coisa que me aproveitou disso daí, pô, pra mim já é fantástico, entendeu? Porque a vida é relacionamento, cara. A gente não vive sem relacionamento. Tem muitas pessoas que falam, ah, o mundo é muito bom, mas pena que é muito mal habitado. E realmente é. Mas quando você demonstra que você não gosta das pessoas, você está demonstrando que você não gosta de você. Entende? Você deve ter sofrido muito na sua vida. As pessoas devem ter infligido muito sofrimento em você.
o povo mais antigo, meu pai sofreu muito. Meu pai sofreu muito na vida dele. Meu pai, pai dele, meu avô, que faleceu tem pouco tempo atrás, ele saiu de casa, largou minha avó, década de 60, e minha avó tinha que sustentar a família. E aí, o que você pega de tudo isso? A parada não é o que você faz, mas como você reage ao que fazem com você. Então, ele podia ter pego toda essa experiência dele, os irmãos dele batiam nele, hoje é todo mundo amigo. Mas ele não esquece, entendeu? Então, se ele pega essa informação, ele poderia ter pego essa informação e ter virado um delinquente. Mas não, ele reagiu de outra forma. Ele constituiu uma família, trabalhou, todos os filhos estudaram em escola particular, eu, minhas irmãs, todos fizeram faculdade. Entende? Isso daí é uma puta de uma vitória. Por quê? Porque ele reagiu de uma outra maneira. Ele passou por uma dificuldade e ele usou essa dificuldade para se alavancar. E tem muitas pessoas que trabalham muito mesmo e sustentam a família e compram tudo que eles precisam, compram um imóvel, um puta de um suor. E isso daí é uma coisa incrível, incrível. No país que a gente vive, você prosperar é muito difícil. Porque as condições não são as melhores. Você vê, esse negócio de auxílio emergencial não faz o menor sentido. R$600. Porra, o salário mínimo é 1.040, é mil e alguma coisa. Faz sentido ser R$600. Porra, como é que a pessoa vive com metade de um salário? O salário calculado pelo DIEESE é mais de R$3.500. Entende? Então não faz o menor sentido ser um valor desse. Mas a população se contenta com pouco. Simplesmente a população se contenta com pouco. E eu vejo isso diariamente. Tem gente, por exemplo, ó, tô passando para chegar no trabalho agora. A Caixa Econômica, ela é lá na outra esquina, lá, ó. Não vai dar para ver. Mas, cara, a fila tem mais de 500 metros, 600 metros. É cabuloso. Entendeu? E o povo se contenta com pouco, cara. O povo fica feliz com... O povo fica feliz com R$600. O povo fica feliz. Vai fazer o quê? É assim que é o Brasil. Vai mudar isso aí algum dia? Tomara. Mas só depende das pessoas, cara. Tem que depender das pessoas. É isso aí. Grande Johnny. Saudação, Johnny. Parceiro, é nóis. É nóis, é nóis, é nóis. Sabe que precisar, tamo aí. Danielzinho, é nóis, meu querido. Bom dia. Já cheguei no trabalho. Essa live passou muito rápido. Eu cheguei rapidão. Comecei a falar e não parei mais. Tô parecendo Faustão. Mas é isso aí, galera. Vamos prosperar. Vamos ajudar os outros a prosperarem. Foi o que eu falei. Se uma pessoa assistir isso aqui, pegar alguma coisinha, só uma coisinha, e usar pra vida dela, pra melhorar, pra mim já valeu. Entendeu? Eu contei ontem, eu já fiz mais de 40 lives. Quase 40. E hoje foi o dia que tinha 3 pessoas. Foi o dia que mais teve gente. Então valeu pra vocês aí. Se vocês puderem ir depois lá no feed, compartilhar isso aí, botar um comentário, o que você aprendeu, qualquer coisa. Ou me mandar pra se lascar. Fala, Gerson, vai se lascar. Eu vou gostar também. Valeu? Beijão pra vocês. Um beijo, Cibele. Te amo. E é nóis. Vamos pra cima. Iu!